Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 5 de outubro de 2024, 5/10/2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua Nova, que começou no dia 2, com eclipse solar. Então, vamos lembrar que essa lunação, essas sequências dessas luas aí desse mês em Libra é muito intensa, muito forte, muito importante, com as vibrações e frequências muito altas. Então, a lunação começou no dia 2 em Libra, falando das relações, dos relacionamentos, do relacionar-se. Então, hoje, ainda na semana da Lua Nova, a Lua em Escorpião, em conjunção com Vênus, quer dizer, Vênus está em Escorpião, trígono com Marte em Câncer, que por sua vez esse Marte faz um trígono com Saturno retrógrado em Peixes, que por sua vez faz um trígono lá com a Lua em Vênus em Escorpião. Então forma um triângulo aqui hoje, no dia de hoje, né? Muito bom, e sobretudo emocionalmente falando. As emoções muito fortes, muito intensas, uma sensibilidade muito assim, à flor da pele, entende? O emocional e os sentimentos muito intensos, muito profundos, nas relações, nos relacionamentos, com os assuntos da matéria, porque Vênus, ali em Escorpião em conjunção com a Lua, Vênus rege Touro, então os assuntos da matéria, do dinheiro, da economia, da materialidade, no material, né? Dos alimentos, da terra. Vênus, nessa relação com Touro, tem muito a ver com os alimentos, com a terra em si, né? E aí o emocional aí muito intenso, fica muito forte por essa conjunção com a Lua em relação a esses valores, e em relação aos relacionamentos e às relações e o relacionar-se. Então, muito intenso, porque Vênus rege Libra. Então, os assuntos das relações, dos relacionamentos, cônjuge, sócio, sociedade, parcerias, contratos, acordos, pactos, diplomacia, o outro, o inimigo declarado, as inimizades, muito intensa, muito forte. Olha, lembrando que a lua nova é lua de semear, é lua de plantar, é lua de introspecção. Então é muito interessante também aproveitar este momento dessa lua em conjunção com Vênus, com os assuntos que foi falado em relação a Touro, com os assuntos que eu estou falando aqui com relação aos relacionamentos em si, às relações, prestar atenção no que está plantando, no que está semeando, e também com a intensidade desses sentimentos, dessas relações e dessas emoções nesses assuntos. Porque a lua em Escorpião, muito intensa, muito profunda, entende? Profundamente, profundo aí, está muito forte com essas histórias dos sentimentos, das emoções, do sexo, da sexualidade. Então, observar aí a intensidade disso tudo. Nessa relação com Marte, em Câncer, então a pessoa, o ímpeto, a coragem, em função de ativar e de agir e de atuar, em função desses sentimentos, dessas emoções, ficam muito fortes, né? No corpo da pessoa, no interno da pessoa, na família, na casa, no lar, na relação com a mãe. Então, usa o emocional, os sentimentos muito forte. Aí, quando faz esse trígono com Saturno, retrógrado em Peixes, então muito forte também em relação aos assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade. Saturno está retrógrado, então está pedindo para rever e reavaliar esses assuntos, os assuntos da fé, os assuntos da compaixão, da humildade, né? E aí volta a fazer um trígono ali com a Lua em Escorpião, com Vênus em Escorpião, quer dizer, pedindo uma estrutura, uma paciência, uma responsabilidade, um respeito, um amadurecimento em relação a tudo isso aqui que está sendo falado, entende?
Essa passagem de Saturno por Peixes mostra uma observação aí muito interessante que eu faço, que é o seguinte: Peixes tem essa história para mim, né, do infinito, por conta dessa relação dele com a alma, com o espírito, com a espiritualidade. Então, para mim, a alma, o espírito, sobretudo, é infinito, ele não tem fim, entende? Ele é uma frequência, uma vibração infinita. Mas Saturno, ele limita. Saturno, ele dá estrutura, ele limita. Então, quer dizer, será que Saturno está querendo limitar o infinito? Não, eu acho que não é por aí. Não tem como limitar o infinito. Mas tem como criar um paralelo ali no sentido de como se fosse uma estrada, uns trilhos de um trem, né? Porque a estrada, o trilho do trem é a estrutura. Então, de observar esses entendimentos, esses assuntos do infinito, da infinitude, de tudo. Entende? Então, quer dizer, por exemplo, esse infinito pode ser um infinito de permanência numa história, uma relação um relacionamento, uma relação da pessoa com ela mesma ou com os entendimentos pode ser infinito. E aí mostra a impermanência das coisas, porque quando entende a impermanência das coisas, mesmo dentro de uma relação de algo, ou com alguém, alguém com alguém, alguém com algo, algo com algo, esse processo de impermanência continua acontecendo. Isso não quer dizer que nessa impermanência tem que ter uma separação, uma dicotomia, entende? Muito pelo contrário. Com esse Saturno, e sobretudo com ele retrógrado é rever, reavaliar, está pedindo assim, reveja, reavalie, refaça, observe novamente a estruturação dos entendimentos desses assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, dos assuntos do infinito que isso aí proporciona em relação ao espírito, não é? Porque é uma vibração, uma frequência, da infinitude e da impermanência nela mesma. Percebe? Então, quer dizer, existe um movimento de infinito aí, de infinitude, de uma impermanência na situação, na história, na relação, no ser da pessoa, na relação dela com ela mesma, com os outros seres, com outros assuntos, mas não quer dizer que está tendo uma separação, necessariamente uma separação, porque talvez essa separação nem ocorra, porque está tudo conectado, em menor ou maior grau, de uma maneira mais grosseira, grotesca, e também de uma maneira mais sutil e suave. Sabe? Tão sutil que só mesmo quem vive nessa suavidade, nessa sutileza que percebe. Entende? Então, esse Saturno retrógrado em Peixes também dá essa condição. Esse triângulo que está sendo formado aí, ó, Marte em Câncer, Saturno retrógrado em Peixes, Lua em Escorpião, né? Vou até fazer assim, um contrário em função do movimento dos elementos, né? Elemento água e dos signos, né? Marte em Câncer, Lua em Escorpião, com Vênus em Escorpião, com Saturno retrógrado em Peixes, indo lá para Marte em Câncer. Então, é um triângulo, assim, altamente benéfico, altamente sensível, altamente sutil, altamente emocional, sentimental. De novo aqui, ó, essa história para os artistas está assim altamente profundo. Para quem é mais sensível, para o pessoal das artes, porque o pessoal das artes tem uma sensibilidade maior, menor ou maior grau, saudável ou não, eles têm uma sensibilidade maior, né? A arte pede essa abertura dessa sensibilidade, todas as artes, não é? Ou tudo que é feito de uma maneira artística. Então, é um momento assim de inspiração para atuar, para rever assuntos, para acontecer, como eu já disse em outros vídeos, para promover transformações. Nessa Lua em Escorpião, em conjunção com essa Vênus, promove transformações, transmutações. Para os artistas, essa sensibilidade promove também essas transformações, essas transmutações,
regenerações em si mesmos, nas artes e no entendimento delas. Essa lua em escorpião, no emocional, no sentimental, em conjunção com Vênus, pode promover transformações, transmutações, regenerações de relacionamentos, por exemplo, que estavam estagnados ou que estavam com algum problema, com alguma dificuldade, né? Relacionamentos que estavam feridos, que estavam machucados, que estavam com alguma cicatriz. Não quer dizer que é retorno de relação, mas pode ser cura dessas relações. Essa lua em escorpião, ela por si já mostra uma cura. Como é lua nova, é uma cura na própria pessoa, no interno, entende? E pode promover curas em relações e relacionamentos, na família, com os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, do subconsciente da pessoa, do tratamento desse subconsciente, né? Entende? Da correção da estrutura desse subconsciente, da alma da pessoa, da espiritualidade das pessoas, da relação das pessoas com a matéria, com o dinheiro, com a economia, com o sexo, com a sexualidade. Tudo aí pode promover cura, da relação com os valores dos outros. Então a pessoa estava numa dificuldade na relação com os valores dos outros, ou os outros com os valores dele em relação a alguém, ou em relação ali a um coletivo, que outros, né? Então, coletivo é aquário, mas como é outros, porque casa 8, onde fica escorpião, são os valores dos outros. Entende? Então, de repente, pode ter uma cura aí nesse sentido. Percebe? Cura emocional, cura de valores, cura das relações. Então, a pessoa promovendo isso no interno dela é um momento altamente saudável para a pessoa dar conta de levar uma dinâmica até para depois cura nela e depois de curar quando a pessoa... Aí tem que ter uma ressalva, né? Porque tem um aspecto aqui, principalmente de hoje para amanhã, de Mercúrio em quadratura com Marte, Mercúrio em Libra, em quadratura com Marte em Câncer. Então, esse Mercúrio em quadratura com Marte já está pedindo para tomar cuidado com as falas, com o que vai ser dito, com o que vai ser falado, como que vai ser escutado alguma informação, como que vai se ler alguma informação, como que vai escrever alguma informação. É Mercúrio, que rege Gêmeos, aí está falando das comunicações, e rege Virgem. Então, quer dizer, o mental, analisar bem para passar essa comunicação para a pessoa entender de uma maneira bem legal, para não ter agressividade, porque aqui é uma quadratura, então é um desafio. E hoje e amanhã, sobretudo no Brasil, né, de hoje para amanhã, essa história das eleições vão ficar mais acirradas e mais acentuadas ainda. Os caminhos também. Mercúrio em Libra, as relações e os relacionamentos. Então, muita atenção aí com essa história na hora de comunicar alguma coisa. No entanto, o Sol também em Libra está fazendo uma quadratura com esse Marte. A Lilith está ali também. Então, muito cuidado com o ego, muito cuidado com o emocional rebelde, revoltado, né? De querer fazer tudo à sua maneira. Prestar atenção, faça a sua maneira, mas faça com diplomacia. Olha, a Lilith está em Libra, entende? Porque acentua mais ainda essa quadratura do Sol com Marte, essa quadratura de Mercúrio com Marte, e também da Lilith que está envolvida ali. Então, prestar muita atenção. Dentro ali também tem a cauda do dragão ainda envolvida ali, quer dizer, o passado. Entende? Agora, por outro lado, Mercúrio também está fazendo um trígono com Júpiter em Gêmeos. Mercúrio em Libra está fazendo um trígono com Júpiter em Gêmeos. Então, quer dizer, as pessoas que estão usando essa energia do Sol em Libra, mesmo da Lilith em Libra e de Mercúrio em Libra, para desenvolver essas relações de uma maneira diplomática, com diplomacia, com equilíbrio, com harmonia, com serenidade, nesse trígono com Júpiter, expande essa possibilidade dessa diplomacia, dessa serenidade, dessa harmonia, desse equilíbrio, e as falas e as comunicações podem ser muito saudáveis. E aí acentua mais ainda esse triângulo que eu acabei de falar aqui. Entende? Então, quem não ficar com o mental conectado com a agressão, com a agressividade, quem não ficar com o ser da pessoa conectado com a agressão, com a agressividade, essa Lilith, que é
dona de si, livre, e não ficar conectada com o desequilíbrio, com a desarmonia, mesmo essa liberdade dela fica numa boa, não vai para a agressão e vai para a agressividade. Entende? Mas se ficar conectado com a desarmonia, com o desequilíbrio, com a falta de diplomacia, entende? Vai partir para a agressão. E a quadratura é aquela história. Ela vem, o desafio, vem e bate na porta. E esse triângulo todinho que eu acabei de falar aqui, no elemento água, que proporciona uma sensibilidade emocional assim, muito saudável, nós temos que atuar para ele acontecer. Os trígonos são caminhos assim longos, entende? Que fáceis de caminhar, mas tem que ter uma ação, tem que ter uma iniciativa, tem que ter uma atitude para ele acontecer. A quadratura, que é um desafio, a oposição, que é um desafio, um quincúncio, por exemplo, que é um desafio, uma conjunção, no caso ali, Sol, Lilith e Mercúrio, que fica muito tenso, acaba sendo um desafio, vem e bate na porta. Vem e bate na porta. O triângulo, nós temos que atuar, agir, tomar uma iniciativa, jogar, promover uma energia para essa energia saudável acontecer. Entende? É tipo, a pessoa tem sede, ela tem condição de andar, tem visão, tem tudo, sabe aonde está o filtro, um filtro de barro, muito legal, com água boa, água saudável, tem um copo lá. Então ela tem sede, ela levanta, vai até o filtro, pega o copo, põe água no copo, abre a boca, engole a água e sacia ali a sua sede. Então estava tudo ali, ela veio o desafio que é a sede, a saúde dela está boa, para ela ir até o filtro tem água, o copo está limpinho, a água está limpinha, mas ela tem que agir para vivenciar todo esse lado saudável aí que está ali colocado para ela. Agora o desafio não, o desafio vem e bate na porta. O filtro está sem água, o copo está sujo, a pessoa está com dificuldade para ir até o copo e a sede está ali cada vez aumentando. Então ela tem que dar conta de ir lá, levantar, limpar o filtro, pôr água no filtro, lavar o copo, cuidar do corpo dela para dar conta de viver esse desafio, aprendendo com ele sem cair na história maior do desafio, que no caso aqui, Mercúrio em quadratura com Marte é bate-boca, Sol em quadratura com Marte é o ego, né? O ego que vai para o egoísmo, para o egocentrismo, Lilith em quadratura com Marte, que fica na revolta, na rebeldia, tudo isso nas relações e nos relacionamentos, e ainda com a família, nas cidades, nas casas, no lar. A cidade, Câncer, tem muito a ver com a cidade, é o lar. O lar. A cidade é um lar de todos, o planeta é um lar de todos. No caso do Brasil, né, que vai ter eleição, então o Brasil é o lar de todos os brasileiros. Então, prestar muita atenção, de hoje para amanhã, principalmente. Ok? Então, essas são as informações para o dia de hoje. Espero ter colaborado, espero ter somado. Se você quiser saber mais, ter mais informações pessoais, inclusive, para fazer o seu mapa, entre em contato, vamos agendar uma consulta para fazer o seu mapa, ou procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Eu atendo via web e atendo presencialmente. É só entrar em contato para pegar os mais detalhes em função desse atendimento e marcar o dia e a hora da consulta, ou via web ou presencial. Ok? Mais uma vez, este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu! Fique em paz. Paz.